Quero mostrar pra vocês como é que a gente vai fazer a roupinha da nossa boneca, tá? Eu vou começar aqui pelo corpinho do vestido. O molde que vocês vão estar recebendo vai estar assim, ó. Meio corpinho. Eu vou pegar um tecido duplo. Vou posicionar aqui, ó. Vou riscar e vou espelhar, tá? Vai ficar esse redondo aqui no meio, aonde vai ser a gola do vestido. É por ele aonde a gente vai começar a costurar. Eu vou lá na minha máquina. Ó. E vou costurar aqui só o meio, ó. Deixa eu diminuir meu ponto. Bem certinho, pra ficar bem redondinho. Dou um retrocesso. Corto aqui o excesso. Deixa eu passar a costura de novo, porque acabou que arrebentando a minha linha. Nós vamos estar fazendo o corpinho do vestido da nossa bonequinha, tá? Esse vai ser o molde do corpinho que vocês vão estar recebendo aí. Eu posicionei ele num tecido duplo, tá? Então, eu vou posicionar aqui, ó. Vou riscar toda a volta e vou espelhar, tá? Marcando tudo. A gente vai dar início à nossa costura aqui ao meio, ó, tá? Que vai ser a gola do nosso vestido. Então, nós vamos lá na máquina, num pontinho 2 aí, e vamos passar a costura só aqui na gola. Vou vir fechando aqui, ó, bem certinho. Fiz a costura, tá? Agora, eu vou vir aqui recortando em toda a marcação. Ó. Fazendo todo o recorte do meu vestido. Do peito do vestido aqui, ó. Pra eu saber aonde é que está certinho. Tá? Fica assim. Vou tirar aqui também, ó, onde tá a marcação, pra que ele fique bem retinho. Feito isso, eu vou achar o meio aqui, ó. De um lado só, eu vou abrir ao meio. Que vai ser a abertura das minhas costas, ó. Até lá na onde a gente costurou, tá? Vou vir aqui já e vou abrir a gola. Cuidado para não pegar a costura. É sempre bom fazer bastante pix aqui, ó. Pra na hora que a gente desvirar, ele ficar bem certinho. Fiz isso, agora eu vou passar uma costura fechando aqui a abertura das costas. Dou um retrocesso, faço uma costura reta aqui fechando. Mesma coisa do outro lado. Dou um retrocesso, faço uma costura fechando.
Feito isso, eu vou desvirar o corpinho do vestido. Ó, desviro bem certinho nos cantinhos. Desvirado. Passa a mão aqui certinho, ó, pra ficar bem assentadinha. Então, ele fica assim, tá? Com todo o acabamento já, ó. Vamos reservar aqui. Vamos lá pra manga. A manga também vocês vão estar recebendo o molde aí, tá? Aqui na parte de baixo eu vou fazer uma bainha. Ó. Vou passar uma bainha aqui na parte de baixo. Ajusto bem certinho pra ficar retinho. Passei uma bainha. Vou fazer a mesma coisa na outra. É sempre bom lembrar que costura precisa ter retrocesso tanto no começo quanto no final, tá? Para que essa costura futuramente não venha se desmanchar. Passei a bainha nos dois. Agora vou lá na caixa de bobina e vou trocar o meu fio de algodão por o Elastex. Ó, tô aqui com o Elastex, tá? O Elastex a gente tem que pegar ele, enrolar ele com a mão, não apertando muito, tá? E eu uso uma outra caixa de bobina, porque ela tá um pouco mais aberta, para esse elastano correr solto, tá? Vou aumentar o ponto da minha máquina lá pro 4,5. Vou vir aqui, ó. Sempre a parte do direito do meu tecido é virado pra cima, tá? Porque o elastano, como ele é branco, ele vai ficar aqui na parte de trás. Então, se o seu tecido for estampado e tiver um lado, você coloca a parte da estampa pra cima, tá bom? Corto aqui. Corto aqui o excesso também, ó. Automaticamente ele já franze pra mim. Eu gosto de passar 2 costuras com elastano pra ele ficar bem resistente e não arrebentar depois. Passo uma pertinho da outra. Tá, ó. Agora, vou passar na outra. Eu coloco um pezinho de máquina a partir dessa minha costura da bainha que eu fiz. Deixa eu olhar, porque não tá pegando a costura. Vou tirar essa costura que eu fiz, deixa eu dar uma olhada lá. Ó, acabou o Elastex, então eu vou enrolar pra vocês verem aqui, ó. Tá? Eu venho aqui, enrolo com a mão.
Não precisa apertar muito. Ó, vou enrolando o tanto que eu for usar, tá? Corto, vou lá e coloco na caixa de bobina. Venho aqui, a partir da costura onde eu fiz a bainha, um pezinho de máquina, eu passo por toda a extensão. Passo novamente. Reforçando essa costura. Então, ela fica assim, tá? Nós vamos lá, vamos trocar novamente. Vamos tirar o elastex e vamos colocar o fio de algodão. Vou posicionar essa manga aqui, ó, tá? Ela tem a cava aqui, ó, certinha. Então, pro lado direito com direito, eu posiciono. E venho ajustando essa manguinha aqui. Ela é maior, tá? Do que essa cavidade aqui da cava. Então, eu vou dando uma leve franzida nela, com a mão mesmo. Quem quiser passar um ponto aí pra franzir, tá? E já deixar ela no tamanho, pode também. Eu vou ajustando ela com a mão, ó. Encaixo bem certinho, até ela dar no tamanho certinho aqui, tá? Dou um retrocesso. Venho aqui, já corto todo o excesso de linha. Ó. Ela fica assim, tá? Vamos fazer a mesma coisa lá no outro. Direito do tecido com o direito da manga. Posiciono desde lá do início da cava. E venho aqui costurando ela. Ó, vou ajustando com a mão, fazendo leves franzidos. Como eu disse, pode passar já um ponto maior da sua máquina para franzir essa manga, tá? E vir com ela já franzida. Eu gosto de fazer assim, porque ela fica com uma impressão de que tem várias pregas. Então, eu gosto do efeito que dá quando eu vou fazendo isso com a mão, ajustando ali as preguinhas com a mão, tá? Ó. Vou vir aqui posicionar. Ó.
Início da manga com início da manga, corpinho com corpinho. E vou fechar essa minha lateral com uma costura reta. Dou um retrocesso no início. Coloco bem certinho aqui. Olho aqui a costura da cava com cava. Vejo se tá bem certinha. Seguro e fecho. Vou vir aqui. Ou a gente passa um pontinho zigue-zague ou um overlock aqui, ó. Ou a gente vem com a tesourinha e corta o excesso. Não corta muito perto da costura, para não correr o risco de abrir essa sua costura, tá? Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Vou posicionar início do peitinho do vestido com o início da manga lá, para ver se tá batendo certinho. Dou um retrocesso e vou fechar a lateral. Ó. Vejo se tá batendo a costura, tá? Retrocesso. Então, ela fica assim, toda fechadinha. Eu vou reservar ela, porque a gente vai trabalhar na saia do vestido agora. Vamos lá pra saia agora. Aqui eu tô com duas faixinhas, tá? Uma de... Deixa eu medir certinho. Uma de 8 por 1,50. E uma de 10 por 75, tá? Nós vamos trabalhar nessa maior aqui primeiro. Vou tirar toda a linha aqui, para não atrapalhar. Vou vir aqui, ó. Numa parte dela, eu faço uma bainha bem pequenininha, ó. Só para dar um acabamento mesmo. Vou passar uma costura reta aqui toda nela, para fazer uma bainha. Vou ajustando. Seguro bem certinho. Passar por toda a minha faixa. Seguro. Dou um retrocesso. E corto o excesso. Agora, eu vou tirar lá o fio de baixo e vou colocar o elastex. Vou enrolar ele aqui.
com a mão, tá? Ele não pode ser muito apertado. Então, a gente enrola com a mão. Enrola aí o tanto que você acha que dá pra passar a costura na faixa. Corta e coloca na caixa da bobina. Vou vir aqui, ó, um pezinho de máquina e vou passar uma costura. Vou aumentar o ponto da minha máquina 4,5 e vou vir passando uma costura aqui todinha a minha faixa. Deixa eu só ajeitar. Vou passar uma outra costura. Bem rente a primeira costura que eu passei. Reforçando a primeira costura, tá? Ó. Bem rente, tá? Ó. Agora eu tenho meu babado já todo franzidinho. Vou trocar novamente o fio. Vou colocar a minha linha. Que agora eu vou unir um babado no outro. Ó, vou pegar aqui o tecido da saia. Vou colocar direito com direito. Direito do babado com direito da minha saia. Aqui a gente pode passar um ponto maior da máquina para dar uma alinhavada, tá? Uma franzida. Vou até passar para vocês verem, ó. Para não ter que ficar ajustando com a mão, a gente passa um alinhavo, ó, por toda a minha faixa. Bem na pontinha. Pode passar antes de fazer o franzido com o lastex, tá bom? Para fazer o alinhavo, a gente não dá retrocesso, tá? Eu venho aqui, ó, e vou puxar
esse meu fio para ir ajustando. Eu preciso ajustar essa faixinha até que ela fique do tamanho da base da saia. Vou puxar ela do outro lado. Vou trazer todo esse franzido, ó, pela extensão toda dessa minha saia, tá? Deixa eu puxar aqui. Vou pegar o fio desse lado e vou franzir. Ó. Bastante cuidado para não arrebentar. Fiz isso por toda a faixa. Agora eu vou lá, vou diminuir o meu ponto. Vou colocar direito da faixa com direito da saia. E vou passar uma costura reta unindo os dois. Retrocesso. E venho aqui ajustando. Vai ajustando certinho, para que esse franzido fique bem franzidinho por inteira, tá? Para ficar bonito. Vai espalhando o seu franzido, ó. Tô passando um pezinho de máquina, tá? Vou ajustando. Até ela ficar do tamanho da faixa. Aqui no final, a gente dá um retrocesso. Corta o excesso de linha dos dois lados. Vou cortar aqui também, ó. Agora eu desviro, ó. Ao desvirar, eu vou rebater essa costura para que essa minha saia, ela fique assim, ó, bem abertinha, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou desvirar, vou ajustar aqui certinho, porque quando a gente vira, automaticamente essa sobra, ela deita, tá? Vou vir aqui, vou rebater essa costura bem no cantinho. Vou segurando, vou ajeitando e vou rebater essa costura. Vou ajeitando e vou rebatendo, tá? Um retrocesso. Corto o excesso. Olha como que ela já fica lindinha. Vai sempre limpando, tá? O resto de tecido, o resto de linha. Novamente, eu vou aumentar o ponto da minha máquina lá pro 5.
Vou vir aqui e vou passar 2 costuras fazendo o alinhavo. Uma pertinho da outra. Ó, vou passar uma, depois eu volto para passar outra. Vou passar outra. O porquê que eu passo 2 vezes? Além de ficar bem resistente e não correr o risco de quebrar esse meu fio, fazendo 2 vezes, quando você franze, o seu tecido, ele fica deitadinho. Então, ele fica bem mais bonitinho quando você passa 2 costuras, tá? Ó, vou pegar os 2 fios. Ó, vou pegar os 2 fios aqui e vou franzir. Esse franzido, ele precisa ficar do tamanho certinho que bate lá no peitinho do vestido, tá? Ó. Puxa devagar para não arrebentar esse seu fio. Espalhe esse franzido pela saia toda, tá? Para ficar um franzido bonito. Agora eu venho aqui, ó, vou dar uma chacoalhadinha só para ela deitar, ó. Fica assim. Vou pegar o peitinho do vestido. É bem importante lembrar que para deixar esse vestidinho depois aberto, né, para colocar e tirar na boneca com facilidade, a gente faz uma bainha toda lateral na saia, tá? Então, o que que eu faço para fazer essa bainha? Já que eu não fiz ainda, eu venho aqui, ó, meio centímetro. Eu deixo sobrar meio centímetro aqui no início. Ó, direito do meu peito com direito da minha saia. Vou dar início à minha costura meio centímetro. Vou deixar sobrar para que depois eu passo essa bainha. Vou lá, volto o ponto da minha máquina e vou unir com uma costura reta peito do vestido com a saia. Dou um retrocesso. Agora é a hora de eu ajustar e ver se tá no tamanho. Se não tiver, a gente espalha esse franzido até que fique do tamanho do peito do vestido. Eu venho espalhando por igual, tá? Agora eu vou ver se tá certo já. Isso. Agora eu posso me assegurar de que tá tudo certinho e venho rebater essa costura. Vai ajeitando certinho. Aqui a gente abre costurinha aqui, ó, tá? Toda costura a gente dá uma abrida nela pra ficar bem certinha. Deixo sobrar meio centímetro desse lado também. Corto o excesso. Todo o excesso de linha a gente corta. Para que fique um trabalho limpo. Vou desvirar. Ó, e ele fica assim, todo fofinho. Olha que lindinho. Tá?
Aqui, a gente corta esse excesso e passa ou overlock ou o ponto zigue-zague, tá? O meu eu vou passar, tá? Então, a montagem do vestido é essa. A gente vem aqui agora, ó, dobra pra ficar rente aqui o peitinho e faz uma bainha. Ou a gente pode vir aqui e fechar a parte da saia, deixando aberto apenas as costinhas. Nas costinhas, a gente pode colocar velcro, botãozinho de pressão, ou até mesmo colocar uma fita aqui de cetim pra gente amarrar, tá? Pra fechar as costas, tá bom? Então, olha o nosso vestidinho, ficou assim.